Bom, pessoal, tudo bem? Novembro está aí e nós estamos preparando para vocês uma série de vídeos e conteúdo interessante para a gente falar sobre o câncer de próstata e a campanha em si, que não é só o câncer de próstata, né? Então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Como é que a gente chega no diagnóstico do câncer de próstata? Então, idealmente, o paciente vai estar numa consulta preventiva, né? Uma consulta de rastreio, na maioria das vezes um paciente assintomático. Mas quais seriam os sintomas que a gente pode pensar que seja um câncer de próstata? Bom, não existe um sintoma específico, tá? A grande maioria dos sintomas eles estão relacionados a condições associadas ou que a gente possa inferir numa situação de um câncer de próstata avançado. Seria uma redução do jato urinário, sangramento na urina, sangramento no esperma, ou às vezes dor ou desconforto urinário. Mas lembrando que esses não são específicos para o câncer. Na grande maioria das vezes eles estão associados a outras doenças, né? Então, nessa primeira consulta, a gente vai avaliar tudo isso, fatores de risco, história familiar, uma história genética, uma questão da afrodescendência também é importante, ou obesidade como um fator de risco para doença avançada, né? E o exame clínico, o exame da próstata, a gente vai determinar o tamanho, a consistência, a presença ou não de um nódulo, e se ele existir, a gente vai caracterizar esse nódulo. A partir daí a gente vai solicitar alguns exames, sempre vai ter a dosagem do PSA e associando a dosagem do PSA com toda essa história clínica, a presença ou não de sintomas, a gente vai prosseguindo na nossa investigação. E qual seria o próximo passo? A gente vai pedir uma ressonância da próstata e um ultrassom com biópsia. A ressonância é muito interessante que ela seja feita antes da biópsia, no caso de um paciente suspeito, porque a própria biópsia, se ela for feita antes da ressonância, ela pode atrapalhar um pouco o exame, então a gente teria que esperar um intervalo entre a biópsia e a ressonância. Então, idealmente, a gente faz a ressonância primeiro. Ela é um exame muito interessante para a gente, porque ela caracteriza ali um grau de suspeição ou não, né? Uma elevada ou uma baixa suspeição para uma alteração de imagem que eventualmente possa ser um tumor ou não, certo? E ela auxilia na biópsia a ser feita após ela, porque ao detectar um eventual nódulo, uma alteração de imagem, a gente pode fazer uma biópsia mais guiada, mais direcionada para essa lesão. E aí, falando da biópsia, a gente tem dois tipos principais de biópsia, um que é bastante interessante, mais recente, a biópsia convencional, que é a biópsia por ultrassom transretal, e a biópsia transperineal. A grande vantagem da biópsia transperineal é que, além dela não ser transretal, ou seja, você não tem o desconforto de fazer um procedimento transretal, ela reduz muito a incidência das duas principais complicações, que são infecção e sangramento. E uma outra vantagem é que ela é sempre feita com fusão de imagens, ou seja, ela é uma associação entre as imagens da ressonância com a imagem do ultrassom para a gente conseguir biopsiar exatamente aquela área suspeita que pode existir ou não, né? Então, aí, ao resultado de todos esses exames, nós vamos ter depois o resultado da biópsia, que, vindo positivo, está confirmado o câncer de próstata, né? A investigação acaba não parando por aí, porque quando a gente tem um diagnóstico, a gente ainda tem que determinar qual seria o estadiamento dessa doença, né? Então, isso a gente lança mão de alguns outros exames, mas isso vai ser assunto para outro vídeo, tá? E o diagnóstico confirmado, a gente vai começar a planejar como que nós vamos fazer o tratamento, tá bom? Fiquem atentos aí que a gente vai ter muito conteúdo interessante esse mês. Um abraço!